Oi, pessoal! Eu sou Vanessa Biagi, do canal Alfaletrando com a Van. E antes de iniciarmos esse vídeo, quero fazer um convite para vocês. Quero convidar vocês a seguir esse canal. Esse é um canal novo, é um espaço para nós falarmos sobre educação, cultura, leitura, literatura, vestibular da FUVEST, Enem. Falarmos sobre filmes, séries, enfim, é um cantinho para a gente bater papo, um cantinho bem agradável, para a gente refletir juntos sobre esses assuntos. É um espaço crítico, democrático, e para isso eu peço a ajuda de vocês para compartilhar, para se inscrever, convidar os amigos, aqueles que se interessam, aqueles que irão prestar vestibular, fazer a prova do Enem, que quer falar sobre cultura, para construir aí uma bagagem educativa. Sejam muito bem-vindos aqui, esse cantinho é nosso. Aguardo vocês, um beijo e vamos pro vídeo. Pessoas, aqui professora Vanessa Biagi, Van Biagi. Estamos aqui hoje para falar sobre o segundo capítulo da obra de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Nesse segundo capítulo, falaremos sobre ensinar não é transferir conhecimento. Então, simbora, roda a vinheta. Ensinar não é transferir conhecimento. O professor não é completo nem perfeito. O professor precisa ter a premissa de saber que esse pensamento de que ensinar não é transferir conhecimento precisa ser uma premissa do professor. Esse saber precisa ser entendido e vivenciado pelo professor. O professor, nesse sentido, é um auxiliar da produção do conhecimento. O professor não transfere conhecimento. É preciso despertar para a produção do conhecimento crítico e científico. O conhecimento não está pronto. Ele é inacabado. Sempre haverá novos conhecimentos. Ensinar exige consciência do inacabamento. Como professor crítico, sou um aventureiro, responsável, predisposto à mudança, à aceitação do diferente. Somente entre seres humanos é que esse inacabamento se tornou consciente. Precisamos ter em mente que ninguém está pronto. Estamos em constante evolução. Onde há vida, há o inacabamento. Precisamos aprender e ensinar nossos alunos a modificar a história. Nós podemos mudar a história. Para isso, o aluno deve ter voz, deve ter seu saber reconhecido, o aluno deve ser respeitado. O professor precisa ser um exemplo vivo do que acredita. Precisa saber diferenciar autoridade de autoritarismo. Enquanto autoridade, direcionar com inteligência e respeito, de maneira acolhedora. E nunca de forma autoritária, em que expressa de maneira impositiva e não dá liberdade. O aluno deve trabalhar, participar,
e interagir na aula. A invenção da existência envolve, repita-se, necessariamente a linguagem, a cultura, a comunicação em níveis mais profundos e complexos. Mulheres e homens são considerados como seres éticos quando capazes de intervir no mundo, de comparar, de ajuizar, de decidir, de romper, de escolher, capazes de grandes ações, de dignificantes testemunhos, mas capazes também de impensáveis exemplos de baixeza e de indignidade. Não é possível estar no mundo e não se movimentar. É preciso fazer esse movimento de buscar mais, de ser mais. Ensinar é transformar. Como professor, temos que ter esperança da mudança, temos que incentivar a mudança, temos que ser a mudança. Gosto de ser homem, de ser gente, porque não está dado como certo, inequívoco, irrevogável que sou ou serei decente, que testemunharei sempre gestos puros, que sou e que serei justo, que respeitarei os outros, que sua presença no mundo me incomoda e me enraivece. Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que a minha passagem pelo mundo não é pré-determinada, pré-estabelecida. Nesse sentido, ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado. O processo ensino-aprendizagem precisa ser compreendido como uma ética de vida. O professor precisa acreditar no que faz, no que defende, no que fala. O professor é um auxiliar da construção desse conhecimento. O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros, me põe numa posição em face do mundo, que não é de quem nada tem a ver com ele. Afinal, minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da história. Como professores, devemos estar sempre num permanente movimento de busca. Ensinar exige respeito à autonomia do ser educando. Todos temos o direito à dignidade. O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente a sua sintaxe e a sua prosódia. O professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que ele se ponha em seu lugar, ao mais tênue sinal de rebeldia legítima, tanto quanto o professor se exime do cumprimento de seu dever de propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, estar respeitosamente presente à experiência formadora do educando. O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é imperativo, é ético e não um favor. É um direito. Então, nesse sentido, o professor é ético quando ele dá voz, dá autonomia, dá espaço ao aluno. O professor não deve jamais discriminar por qualquer razão ou motivo o aluno, tanto em sala de aula ou fora dela, em espaços escolares.
A boniteza de ser gente é, entre outras coisas, nossa possibilidade e nesse dever de brigar pelo saber, de brigar pelo conhecimento, pela construção conjunta desse conhecimento. E é por isso que, enquanto professor, devo saber que devo respeito à autonomia e à identidade do educando. E isso exige de mim uma prática coerente com este saber. Portanto, ensinar exige bom senso. É preciso ter bom senso e balancear a prática pedagógica. É preciso respeitar para exigir respeito. Saber que devo respeito à autonomia, à dignidade e à identidade do educando. E, na prática, procurar coerência com este saber me leva à criação de algumas virtudes ou qualidades sem as quais aquele saber vira inautêntico, palavreado vazio e inoperante. É preciso ter bom senso para diminuir a distância entre o que dissemos e o que fazemos. O professor precisa ser e estar coerente ao seu discurso. Não basta defender a democracia. É preciso ser democrático. É preciso agir de maneira democrática. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Se há algo que os educandos brasileiros precisam saber desde a mais tenra idade, é que a luta em favor do respeito aos educadores e à educação inclui que a briga por salários menos imorais é um dever irrecusável e não só um direito deles. É preciso dar voz, mas principalmente ouvir os alunos. O professor precisa ser amoroso da vida e das gentes. E para isso, ele precisa ter dignidade, ter respeito à sua prática docente, porque o professor é parte dessa prática docente. Porque quando passamos por nossos alunos, deixamos uma marca. Que tipo de marca você quer deixar? A aula precisa ser bonita, ética. E para isso o professor precisa exigir condições para que a sua aula seja prazerosa. E nesse sentido é que ensinar é luta. É preciso respeitar o direito dos educandos e lutar pelo direito dos educadores. É preciso ter humildade e tolerância, porque aprender é construir, reconstruir, constatar para mudar e transformar o mundo que nos rodeia. Nesse sentido, ensinar exige a apreensão da realidade. Devemos intervir para mudar a realidade. A nossa realidade, a realidade dos alunos e de toda a comunidade escolar. Aprender é uma aventura criadora. E o professor precisa possibilitar condições para a descoberta, construção e reconstrução do conhecimento. Ensinar exige alegria e esperança. Ensinar é transformar vidas, por isso é preciso amor e alegria. O professor é a sua própria aula. A aula precisa ser alegre, o professor precisa transmitir esperança. Nós, professores e alunos, podemos juntos construir uma história
história diferente. Podemos transformar a realidade em que vivemos, por meio de alegria e de esperança. O aluno sente a aula. A esperança faz parte da natureza humana. Amanhã, podemos fazer diferença. Podemos fazer diferente. O professor precisa estar motivado para motivar. Nesse sentido, ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Para despertar a mudança, é preciso acreditar que é possível mudar. Somos sujeitos da mudança, interferimos na mudança. O aluno tem que aprender a ver criticamente, a pensar criticamente e a intervir de maneira crítica. E nesse sentido, ser professor é não apenas apontar caminhos, mas deixar que o aluno caminhe com seus próprios pés. A curiosidade que silencia a outra nega a si mesma. Portanto, o professor precisa conhecer o gosto, interesses, saberes e curiosidades de seus alunos. É preciso ensinar, aprender e praticar o respeito mútuo. O bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do movimento de seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento. Surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas. Exercer a curiosidade de forma ética é um direito do estudante. O conhecimento deve ser visto como uma busca, um horizonte. A prática da ciência é o ponto alto da educação que preze a curiosidade. O professor precisa valorizar a pergunta do aluno e incentivar esse aluno à reflexão crítica sobre a própria pergunta e, principalmente, sobre a busca por possíveis respostas. Bom, pessoal, então é isso. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração